Olá, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo no meu canal, canal da Ana. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente trazendo conteúdo para vocês que agregue valor à vida de cada uma de vocês. E o título do vídeo de hoje, como vocês viram, é Recomece. Nós estamos em janeiro de 2026 e esse é o ano de nós recomeçarmos. Assim como nós vimos, esse é o ano 1, né? Depois de 2025, nós estamos retomando para o ano 1. Então, esse é um ano de muitas possibilidades, de coisas maravilhosas que estão por vir. E nesse canal aqui, eu queria trazer e recomeçar com vocês, trazendo novas ideias para vocês, falando sobre autoconhecimento, falando sobre autoestima, falando sobre desenvolvimento pessoal, que é algo que transformou a minha vida, que mudou a minha história. E eu gostaria de compartilhar com vocês e que esse canal ele agregue para vocês muito valor, que vocês possam sentir e ser revelado na vida de vocês aquilo que aconteceu do lado de cá. Vocês sabem que esse canal ele começou há muito tempo atrás. Eu tinha outros vídeos aqui falando sobre coisas aleatórias e eu decidi que esse ano eu iria focar em um assunto específico, que é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e trazer um pouco da autorresponsabilidade que transformou a minha vida e que eu tenho certeza que também vai transformar a vida de vocês. Então, para começar esse vídeo, eu gostaria de iniciar ele com uma palavra bíblica que ela fica lá em 2 Coríntios 13, e ela diz: quando vier aquilo que é perfeito, o que é imperfeito será aniquilado. Ou seja, essa passagem bíblica, ela fala sobre o amor, né? Se você for lá no começo do texto, ele vai dizer: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como um metal que soa ou como um sino que retine. Ou seja, sem amor, sem a gente ter amor, o princípio de todas as coisas é o amor. E principalmente aqui nesse canal eu quero trazer sobre o amor próprio, sobre o autocuidado, sobre maternidade, vida real, sim, mas quero trazer também significado para a vida de vocês e que nós juntas consigamos evoluir cada vez mais e esteja cada vez com uma vida mais leve e mais próspera. Por que eu pensei nisso? Porque assim como muitas pessoas, eu passei por um processo, e esse processo foi um processo muito difícil e doloroso, que foi o processo da procrastinação, que foi o processo onde eu me via acima do peso, muito acima do peso. Hoje eu me encontro com 15 quilos a menos. Claro que passei por uma gestação e todas as mulheres que passam por gestação, a gente acaba ganhando um pouco de peso por conta da gestação. Mas isso afetou muito a minha autoestima, isso afetou muito a minha relação pessoal comigo mesma e com as outras pessoas, porque quando a gente não tá bem, a gente reflete pro outro que a gente não tá legal. E eu gostaria de contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus. E quando eu tava no meu trabalho, quando eu cheguei lá, tinha um passarinho e ele tava tentando sair pela janela, só que quando ele batia na janela, ele voltava. Quando ele batia de novo, ele voltava. E Deus estava me mostrando aquele passarinho como se fosse eu. Eu me vi naquele passarinho. O passarinho, se ele voasse um pouquinho mais para cima, ele poderia bater as asas dele e voar. Só que ele ficava tentando sair pelo vidro. E quantas vezes na nossa vida a gente tem a saída, a gente tem uma saída que tá próxima, só que a gente fica batendo na mesma tecla. E é isso que faz atrasar o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Por isso que eu gostaria de deixar esse testemunho, e quando eu percebi que Deus estava falando comigo, inclusive eu estou com um pingente, que é um pingente de passarinho, que no mesmo dia eu tava com esse pingente.
E Deus falou muito claramente ali: você tá fazendo as coisas pelo esforço do seu braço. Eu quero que você olhe e veja que tem outras soluções para você resolver os seus problemas. E você não precisa fazer muito esforço, você precisa usar a sua mente. E nesse canal eu quero trazer para vocês sobre o desenvolvimento que nós podemos ter através da nossa mente. A palavra de Deus fala que para a gente renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o meu cachorro. Que a gente possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade, que é a vontade de Deus, é a vontade do nosso Pai, aquele que sabe, conhece todas as coisas. E quando nós nos conectamos com essa força maior, com esse Deus que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades, a gente automaticamente para de fazer esforço e começa a entender que se a gente deixar nas mãos dele fazer o que é certo, caminhar nos passos certos, a gente vai chegar nos nossos resultados, a gente vai parar de patinar, sabe? Dar 2 passos para frente e 3 passos para trás. Mas tudo isso é quando nós conseguimos ter conexão com o nosso Deus. É quando nós conseguimos olhar e falar: Deus, eu tô aqui, eu sou sua filha, eu quero me apoderar desse lugar de filha e não desse lugar de mulher guerreira, porque quantas vezes a gente é elogiada nesse mundo por ser guerreira, por ser forte, por ser mulher empoderada, mas muitas das vezes nós somos frágeis e nós precisamos desse ser maior que sabe cuidar das nossas necessidades, que entende as nossas necessidades, que sabe, antes de nós falar, aquilo que a gente necessita, aquilo que você necessita, o Senhor já sabe antes mesmo de você abrir a sua boca. Então, que esse vídeo sirva de reflexão para você, que você possa entender que se o seu Pai, o Deus que te criou, ele te trouxe para esse mundo com um bom propósito, e juntas nós vamos trilhar esse caminho do propósito, juntas unir as nossas forças, e nós vamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. E se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, que nós possamos nos transformar numa rede de apoio, de amor, numa comunidade de pessoas que estão indo mais longe, que estão caminhando mais longe, indo mais fundo, tanto na presença de Deus, quanto no nosso desenvolvimento. No próximo vídeo eu quero trazer um tema muito legal e eu espero que vocês engajem muito aqui. Eu agradeço a cada menina, a cada mulher, a cada moça que está me acompanhando. E juntas nós vamos fazer um canal que vai transformar a vida de outras pessoas. Esse é o desejo, o propósito e aquilo que Deus colocou no meu coração. E com muita gratidão eu venho encerrar esse vídeo e agradeço vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.